eu vou falar um pouquinho, ainda dentro das emoções, de uma questão específica que é administrar as nossas emoções. E dentro disso vou trazer um pouquinho o conceito não, mas a ideia de como é que a gente lida com as nossas perdas, como a gente lida com o luto. Então vamos tentar pensar um pouquinho o que fazer, como lidar com o luto. Quando a gente usa esse termo luto, a gente imagina que está falando apenas da morte de um ente querido, de uma pessoa conhecida, e aí várias questões vêm à tona. Mas hoje a gente vai abrir um pouco mais esse conceito, essa ideia de luto, e vai pensar no luto como as perdas que a gente vive na vida, não só a morte, mas a gente também tem essa vivência do luto quando a gente perde um emprego, quando a gente muda de casa, quando a gente muda de cidade, quando a gente se forma na faculdade, quando terminamos um namoro, um relacionamento, quando o nosso chefe vai embora, quando trocamos de setor. Então, o luto ele é vivido, ele é experienciado afetivamente em várias situações, não só na morte. Como a gente está falando em autocontrole ou controle das emoções, é importante a gente entender, né, que a vivência do luto, experienciar o luto, é de suma importância para a transformação, para que a gente consiga lidar com essa perda. A gente tem, né, aqui no Brasil o costume de fazer o velório. Então, para que a gente faz o velório? Qual o sentido do velório para quem já morreu? Para quem morreu, nenhum. Né? A gente pode pensar aí em aspectos religiosos, que cada religião vai ter uma explicação, mas a ideia de você participar de um velório tem a ver com quem fica, né? Ali uma fase de transição, da gente fazer um momento de despedida para quem está indo embora. Então, poder estar no velório, velar, né, aquela pessoa, aquele ente querido, é de suma importância para a nossa vida. Né? Vocês já repararam, né, no velório o que acontece ali? Às vezes a gente para, olha para a pessoa, muitas vezes chora, outras pessoas não, mas contam histórias, relembram fatos, frases, coisas que aconteceram, ou coisas, né, que a pessoa desejaria que acontecesse. Então, esse momento ele é um momento muito importante para ser vivido, para que a gente possa aprender a lidar com a morte. Mas como eu disse, a ideia do luto ela é muito mais ampla, não está ligada só à morte. Então, quando a gente troca de um emprego, por exemplo, a gente também experiencia e vivencia um momento de luto. A gente tem que lidar com essa dor da perda. Por mais que tenha sido uma escolha sua, né? Eu quis mudar de emprego, eu quis trocar de setor, a gente vai experienciar essa perda, a gente vai sentir falta de algumas coisas, a gente vai recordar outras coisas, vai ter lembranças, né, de coisas que aconteceram, e esse sentimento é importante vir à tona. Por que eu escolhi hoje falar sobre o luto? Porque a maioria das pessoas tem uma ideia muito equivocada de que não pode falar, né? Não pode falar sobre o luto, não pode falar sobre a perda, não pode falar sobre a dor. E isso é muito errado, né? Por que errado? Porque a gente precisa falar, a gente precisa sentir, a gente precisa chorar, a gente precisa rir, mas a gente precisa aprender a expressar as nossas emoções. Se você tem, por exemplo, uma criança que trocou de escola, a criança precisa entender, né? Ela precisa falar sobre isso. Muitas vezes ela está sentindo falta do coleguinha, outras vezes ela pode estar sentindo falta do professor, ela pode estar sentindo falta do que ela viveu, do que ela experienciou, e que é individual, é só dela, então ela precisa falar sobre isso.
Quando você faz, sei lá, você se formou na faculdade, como é difícil, ao mesmo tempo que a gente quer tanto, né? Você fala, nossa, eu não vejo a hora de me formar, de poder começar a trabalhar, mas muitas vezes isso é difícil, porque você vai para uma outra fase da vida em que você deixa de ser estudante. Então também há uma morte ali, é uma morte daquele papel e uma construção de um novo papel. Gente, lembra que as nossas emoções, elas vão vir à tona de uma forma ou de outra. Então, ter uma ideia de que eu não posso me expressar, de que eu não posso falar sobre determinado assunto, de que eu não posso conversar sobre isso, não significa que você não esteja sentindo essa emoção. Não significa que essa emoção não exista. Cada um tem uma maneira diferente de se expressar. Então, tem aquelas pessoas que, trazendo de novo o exemplo de um velório, tem aquelas pessoas que chegam, que choram o velório inteiro, que falam e que, né, abraça ali o corpo e fica. Tem outras que se fecham, que ficam caladas, que choram ali quietinhas. Outras não conseguem chorar, mas elas passam aquele período todo ali dentro do velório falando sobre o morto, falando sobre o que aconteceu. Ou pode ser, vou levar para uma outra questão aí, por exemplo, o término de um relacionamento. Às vezes no término de um relacionamento, você fala, eu não quero nem falar sobre aquela pessoa, mas é importante que você fale. Então às vezes a pessoa fala assim, olha, né, chega lá no consultório para mim e fala, Camila, mas olha, eu terminei, né, ou a pessoa terminou comigo a semana passada e eu não sei o que fazer, porque ainda tá me doendo muito, eu gostava muito dessa pessoa, o que fazer? Então, chora, sente, fala. A gente precisa aprender a expressar as nossas emoções. Infelizmente, a gente tem uma ideia de que na escola o que é mais importante na vida para a gente aprender são os conhecimentos teóricos sobre matérias específicas, né? E o lado emocional, ele é negligenciado e a gente precisava rever, né, o quanto isso é importante, como seria importante para as pessoas também aprenderem sobre as emoções. Quando a gente observa as crianças, por exemplo, no jardim de infância, né, lá na pré-escola, quanto mais novos, mais dificuldade as crianças têm em entender qual é a emoção que ela está sentindo. Então, ali por volta de 1 ano e meio, 2, é muito comum, né, que aconteçam as mordidas. Então, as crianças saem mordendo e as mães ficam bravas. Mas é importante que a gente entenda e que isso seja nominado também para a criança. Olha, você mordeu fulaninho porque você estava com raiva, porque você ficou bravo. É importante que a gente comece a dar nome para as coisas que a gente está sentindo, porque muitas vezes, né, e a criança ela não tem noção do que é isso que ela está sentindo. E quantas vezes a gente encontra isso no adulto? O adulto não sabe dar nome para aquilo que ele está sentindo. Então, às vezes, ele está dentro de um relacionamento em que ele não sabe ao certo o que ele está sentindo, ou que ele não sabe como lidar com aquela pessoa, e aquilo se transforma numa confusão emocional. Então, precisamos aprender a falar sobre as emoções, precisamos aprender a falar sobre as coisas que nós estamos sentindo. A gente não precisa esperar do outro, o outro não vai trazer nada pronto, né? Não é o outro que vai falar assim, olha, você tem que agir dessa forma, é seu, entenda sempre isso. Todo o processo, ele é individual, começa aí com você. E para que isso aconteça, você precisa primeiro começar a identificar suas emoções. Como é que você vai dar conta de coordenar suas emoções de uma forma inteligente se você não sabe sequer reconhecer as suas emoções? Então, entenda por que determinada pessoa te deixa chateada, entenda por que você reage de determinadas formas em determinadas situações, compreenda qual é o sentido disso na sua vida.
Por quê? Porque às vezes aquilo que faz parte da minha vida, da minha história, não faz parte da sua. Então você precisa compreender esse processo. E é um processo individual, você precisa entender como essas emoções surgiram, por quê e de que forma você tem lidado com essas emoções. Mas de uma forma geral, né, hoje eu comecei falando do luto e das perdas, então a reflexão é como você tem lidado com as perdas da sua vida. Fale sobre elas, não esconda, demonstre. Você precisa começar a falar sobre as suas emoções. Até a próxima!